Tudo bem? Glórias a Deus. Irmãos, faremos um texto um pouco longo na leitura, então pode assentar, seja como bereano, fica com a Bíblia aberta. Ela não pesa tanto, não passa mais do que 600 gramas. Isso se for uma tradução bem generosa e letra gigante. Obrigado, Fabiano. Hoje eu estou muito fofo, então pode ficar tranquilos. Vai me ajudar, Tiagão? Nós dois hoje? Você sabe que você com essa elegância, você devia estar aqui e eu estar aí, né? O único problema é que eu não ia fazer nada aí, né? Mas, tudo bem. Vamos lá, então. Livro do Apocalipse, capítulo 20. Olha. A partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1. Apocalipse significa tirado das sombras, irmãos. Sabiam disso? Reparem que vocês têm aqui no Brasil uma árvore muito comum chamada eucalipto. Se fosse falado em uma versão um pouco mais grega, seria eucalipse, que significa embaixo da sombra, ou escondido na sombra, o eucalipto. E o Apocalipse é tirado da sombra. Apo e El, a diferença. Interessante, né? Pois é, só estou querendo enrolar vocês aqui. Diz assim o texto, Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco mais de tempo, e vi também tronos. E neste assentavam aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados, por ter dado o testemunho de Jesus, proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, presta atenção nisso, irmãos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, segunda morte, não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Mas não acabou. Quando, porém, se cumprir os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o número dessas é como a areia do mar. Agora, irmãos, pule para o versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que estava escrito nos livros. O mar entregou seus mortos e o que neles estavam, e a morte e o inferno entregou os mortos e o que neles haviam. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? Estão aí ainda? Glórias a Deus. Irmãos, falaremos hoje sobre um assunto um pouco desprezado para a igreja. A igreja deveria amar o Apocalipse, porque o único livro que traz a vitória da igreja é o Apocalipse. É o único livro.
A vitória da igreja é exatamente o livro do Apocalipse. Só que a igreja, ultimamente, ela tem esquecido um pouquinho desse livro, o Apocalipse. Então eu quero trazer, em alguns minutos, 20 ou 25 minutos, uma breve reflexão dos acontecimentos do Apocalipse. É claro que eu não vou ser tão arrogante de pensar que eu vou conseguir desplanar Apocalipse para vocês em 20 minutos. Mas eu quero que vocês entendam um contexto para tomar gosto do estudo dessa palavra. Porque os dias estão próximos. Está se encerrando o tempo. A trombeta vai tocar. E eu vou para o céu. E eu quero que os senhores vão também. Estamos vivendo tempo onde a teologia ela tem alçado alguns braços e tem enganado muitos crentes. Tem uma teologia que está sendo muito divulgada e eu já ouvi pregando em igrejas pentecostais, que é uma versão do amilenismo, que diz que Satanás está preso. Já está preso. Isso é muito perigoso. Eu não vou trazer algumas questões técnicas aqui sobre isso, mas para vocês entenderem, quando eu tenho a ideia de que Satanás está preso, eu tenho a ideia do amilenismo, de que eu já estou vivendo os 1000 anos e por isso as coisas, a tendência é só melhorar. Por isso eu não me atento à santidade. Por isso eu não me atento em estar próximo de Cristo. Porém, isso é uma mentira. Satanás está solto. Provas diversas na Bíblia, o mundo jaz do maligno. Ou seja, vivemos nesse tempo em que as pessoas estão abandonando ou se esquecendo de que tem vindo um juízo por aí. Acontece que no Apocalipse, irmãos, tem uma sequência. Qual é a sequência? Ao toque da última trombeta começa-se a grande tribulação. A última trombeta não é a trombeta do Apocalipse. Não confunda a 7ª trombeta ou as 7 trombetas do Apocalipse com a última trombeta. A última trombeta é falado lá em Coríntios por Paulo. Ao toque da última trombeta, a igreja é arrebatada. A igreja sobe ao céu, tem o seu corpo transformado no abrir e fechar dos olhos. Porém, antes que a igreja suba, antes que nós tivemos o corpo transformado, aqueles que morreram em Cristo, reparem, os que morreram em Cristo, não é os que estão mortos aqui, todos que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, antes da igreja ter o corpo transformado. Nós não somos arrebatados num abrir e fechar dos olhos, nós somos transformados num abrir e fechar dos olhos. Nossos corpos transformados, então, partiremos em direção ao céu, o que chamamos de arrebatamento, que alguns tentam discernir dizendo, não é possível que se tenha 2 voltas de Cristo, é apenas mais um. É fato, isso é verdade, não tem mais 2 voltas de Cristo. Cristo não vem buscar a igreja, volta e vem depois no final da tribulação. Não, Cristo não volta a buscar a igreja. Nós como igreja vamos em direção a Cristo nas nuvens. É nós que vamos em direção a Cristo. Ele aparece nas nuvens, toca a trombeta. A sua igreja se encontra com ele. Ele não vem na terra. Ele volta na terra no final da grande tribulação. O final da grande tribulação, depois de passados 7 anos de tormento. E a igreja, Fernando, está onde? A igreja está na bodas do Cordeiro. Subimos ao céu, juntamente com Cristo. Participamos 7 anos da bodas do Cordeiro, aonde se tem o primeiro julgamento do Apocalipse. Qual o julgamento? Julgamento das obras. Julgamento dos galardões, chamado Tribunal de Cristo. Tem 3 julgamentos no Apocalipse. O primeiro julgamento vai ser julgado os crentes, aqueles salvos, não tem condenação. O primeiro julgamento é julgado as minhas obras, aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu entreguei ao Senhor, que foi com sinceridade ou não. Se as minhas obras foi de madeira, palha ou feno, não passa pelo fogo, não passa pelo crivo, contudo, ela se dissipa e não tenho mérito por isso. Se as minhas obras foram de joias, ouro ou prata, passa pelo fogo, não é dissolvida. Isso quer dizer que eu fiz para Deus e não fiz para os homens. Tudo que eu faço referente a madeira, palha e feno é só para se apresentar aos homens. O que eu faço em ouro é para Deus, em prata é para Cristo, e o que eu faço em pedras preciosas, que são as joias que o Espírito Santo traz através dos dons da igreja, isso sim tem validade no céu. Por isso, tenha sinceridade em tudo que vai fazer, seja ele pregar, seja ele cantar, seja ele orar, sinceridade, para que seja aprovado diante do Pai. Passa-se então o primeiro julgamento. Segundo julgamento, juízo das nações.
esse é um pouco complexo, irmãos, então eu só vou passar uma pinceladinha. Quando vem as nações se juntar contra Israel para guerrear, o próprio Deus, quem desce do céu, manda fogo do céu e pega fogo nessas nações. Passam por um juízo. Isso aí são nações que se levantam contra a nação Israel, não nação igreja. Nações que se levantam para destruir Israel. Está tendo um movimento hoje em dia que está voltando com toda a força, chamado do antissemitismo. As pessoas que são contrárias ao povo judeu, que perseguem o povo judeu. Se você perdeu a escola bíblica dominical hoje, damos uma pinceladinha sobre isso. Ou seja, esse é o segundo julgamento que se encontra em Apocalipse. Terceiro julgamento em Apocalipse acontece, o derradeiro e último julgamento chamado de trono branco. Esse julgamento não é para a igreja. Não. Esse julgamento não é para líderes e nações poderosos. Não. Esse julgamento é para todo aquele que não ressuscitou em Cristo, que morreu e não ressuscitou em Cristo. O último julgamento acontece quando o trono branco de Deus aparece. E é um trono enorme, tão grande, tão glorioso, que a Bíblia fala que a terra e os céus fogem diante dele. Irmão Fernando, como acontece isso? Não sei, mas imagina um espaço vazio e miríades de pessoas diante daquele trono de Deus. E agora tem um detalhe nesse julgamento. Reparem que Deus tem paciência. Você pode falar não para Deus agora. Deus tem paciência para você se converter. Tem paciência para você chegar até Ele. Tem paciência para você vir próximo dEle. Ele dá 1 milhão de oportunidades para você. A cada instante tem um crente falando para você: se arrependa, se arrependa. É chegado o tempo de Deus. Lembra dos tempos de Noé? Mesma coisa dos tempos de Noé. 120 anos Noé batia o seu martelo, pregando a arca e mostrando: vai vir um juízo, vai vir um dilúvio. E ele era louco. Vai vir um juízo, vai vir um dilúvio. Noé estava louco, até que um dia caiu uma gota de água do céu. Até então nunca tinha caído. O juízo chegou. A igreja hoje, quando fala que Jesus vai voltar, somos chamados de louco, do mesmo jeito que Noé. Mas Jesus vai voltar. Quando esse trono branco acontecer, e ele viria, e a terra e o céu se esconder da presença dele, naquele espaço vazio, alguns vão dizer: cai as pedras, montanhas sobre nós. Não tem pedra e não tem montanha, não há onde se esconder da presença dele. E todos que serão julgados, me entendam, não é a igreja. Todos os que serão julgados pela condenação eterna estará diante dele, mas Deus é o santo juiz. E é esse ponto que vamos falar hoje. O santo juiz. A Bíblia fala que vai ser aberto alguns livros nesse momento. Alguns. Os livros das obras, ou seja, tudo aquilo que eu e você fizemos, está anotado. Tudo. Não existe nada, preste bem atenção nisso, não existe nada na sua vida que você faz que não gera bênção ou maldição para você. Não tem nada por acaso. Cuidado com os memes que você manda. Cuidado com as figurinhas que você compartilha. Não tem atitude que um crente toma, ou qualquer pessoa, que não está anotado diante de Deus. A santidade é a prioridade do cristão. Nesse momento então da história, onde esse trono branco está lá, posto em pé, e as pessoas esperando o dia do julgamento, e Deus pacientemente esperou. Agora todo mundo vai ter que esperar, porque é o juízo. Ele esperou o homem por muito tempo, o arrependimento. Ele não se arrependeu. Deus não tem pressa nesse momento. Um a um será julgado. Um a um se apresentarão diante de Deus. E ali começa a se abrir os livros. O primeiro livro a ser aberto se chama livro da vida. Abre-se o livro da vida e começam a conferir no livro da vida. Eu não estou vendo o seu nome no livro da vida. Fecha-se então o livro da vida, começa a abrir-se os livros das obras. Tudo aquilo que você fez. E um outro livro vai estar lá.
Sabe qual deles? Esse que está aberto no seu colo. Irmão Fernando, aonde o senhor tirou isso? Alguém pode colocar para mim aqui João 12:48? João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. O juiz naquele dia será a palavra que está no seu colo. O juiz naquele dia, o julgamento será a própria palavra do Senhor. Nela estará tudo aquelas regras que nós não cumprimos, que não estabelecemos, que não reconhecemos a santidade de Deus. Nesse momento então, começam-se a abrir os livros das obras. Imaginem vocês, alguém querer dizer assim: não, mas eu não ouvi, não me falaram sobre isso. Irmãos, o livro mais vendido do mundo se chama Bíblia. A Bíblia é o único livro que foi traduzido em todas as línguas do mundo. Acredita a sociedade brasileira bíblica, acredita que se tem em torno, ou melhor, acredita não, documentado, se tem em torno de 3 bilhões e 800 milhões de exemplares da Bíblia no mundo. A sociedade bíblica brasileira tem isso documentado. Porém, existe pelo menos um outro tanto desse que não está documentado. Existe Bíblia em qualquer versão, qualquer linguagem. Você não lê porque você não quer. A maioria das leis do mundo são com base judaico-cristãs. Então, ou seja, se você cumpre a lei do seu país, provavelmente você está cumprindo regras bíblicas. Nenhum país é liberado matar, nenhum país manda você roubar, nenhum país manda você praticar imoralidade sexual, nenhum país. A palavra do Senhor vai se abrir nesse momento. E aí primeiro vai se apresentar, e Paulo fala lá em Coríntios: ficarão de fora. E dói quando pensamos ou ouvirão essa palavra: ficarão de fora. E quem ficará de fora, irmão Fernando? Apocalipse 22, capítulo 15, dá uma pequena pinceladinha daqueles que ficarão de fora. Fora ficarão os cães. Quem são os cães? Os cães é todo aquele que despreza a palavra do Senhor. Esses são os cães. Aqueles que caçoam, que zombam. Acredito que vocês já devem ter ouvido alguns pastores obreiros falar que a Bíblia tem que ser atualizada. Irmãos, isso são cães. Paulo está dizendo quem são os cães e ensinando: não jogai pérolas aos porcos. A nossa Bíblia não é para ser jogada, não é para ser insistida com quem não quer ou zomba dela. Tem amor à palavra do Senhor, honre ela. Mas o Evangelho não tem que ser pregado a toda criatura, todo aquele que quer ouvir. Porque Jesus disse assim: quando entrares numa casa e não receber a palavra, bate até a poeira do seu pé e saia de lá. Respeitem a Bíblia, a palavra do Senhor. Ela é o juiz do último dia. Esses são os cães. A Bíblia fala: os feiticeiros ficarão de fora. E eu acho curioso como tem crente, pastor, que vai atrás de horóscopo hoje em dia. Eu vou ver, quero ver como é que está a minha, sei lá, aura hoje em dia. Feiticeiros ficarão de fora neste dia, porque o suficiente é Cristo, único e verdadeiro Salvador, e o único que sabe o destino da minha vida é Ele. Quem escreveu sobre mim foi Ele. Antes de eu ter nascido, Ele já narrou a minha vida. Feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Os impuros praticam imoralidade sexual, não herdarão o reino dos céus. Jovens
que não se guardam antes do casamento ficarão de fora. Homens que se prostituem através de vídeos pornográficos ficarão de fora. Não sou eu que estou julgando, é a Bíblia que julga naquele dia. A minha obrigação é te alertar antes de chegar naquele dia. Fico pensando eu agora, Deus falando assim: assassinos, se apresente diante de mim. Não leste na minha palavra que não deve matar? E mesmo assim, com suas campanhas, mandaram fazer abortos, falando que não tinha vida naquilo que eu coloquei vida desde o primeiro dia. Mataram abortistas, lago de fogo. Os que praticam imoralidade sexual, quais deles? Todos aqueles que fazem qualquer prática imoral que é condenada pela Bíblia. Procure estudar sobre isso. Não temos tempo de falar esses detalhes. Afeminados e homossexuais não herdarão o reino dos céus. O que me pesa é saber que dentro de pouco tempo eu não posso mais pregar sobre isso, porque correrei risco de ser preso. E em pouco tempo um vídeo como esse não poderá ser falado mais. Mas enquanto eu tiver fôlego, e ainda que numa prisão vão ter que ouvir eu falar, imorais ficarão de fora. Idólatras ficarão de fora. Aqueles que se dobram diante de alguma imagem de escultura ficarão de fora. Irmão Fernando, o senhor está sendo desrespeitoso com a minha religião? Não, irmãos. Talvez a sua religião que está sendo desrespeitosa com a Bíblia, que tem dizendo: não fazer imagem alguma de escultura, não se curvar diante de imagens feitas por mão de homens, ficarão de fora. E nesse dia não tem onde eu me esconder, não tem para onde correr, não há o que fazer. Aqueles que idolatram homens, e agora o pau que bate em Chico também bate em Francisco, porque muitas vezes não viemos no culto, ou só vimos no culto quando se tem um pregador X ou um cantor X. Paga-se uma nota preta, não ajuda na igreja, não colabora com missões, não cuida dos necessitados, mas paga R$100 do ingresso para ver um show gospel. Porque eu idolatro aquele cidadão. Eu quero tirar foto, autógrafo, aquele cantor. Aconteceu aqui em Santa Bárbara, irmão. Um dia veio um cantor chamado Fernandinho aqui em Santa Bárbara. Aqui em Santa Bárbara. E sabe o que os crentes fizeram embaixo do púlpito, antes do palco? Me desculpem. Antes dele começar a cantar, começaram a gritar: Fernandinho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ficarão de fora os idólatras. Ficarão de fora. Toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor, o único Rei e Salvador que morreu na cruz do Calvário por nós. Não tem meio termo, não. Não tem mais tempo para brincadeira, irmãos, não tem. Jesus está voltando. Se prepara, se guarda. Os que são sujos, que agora estão no tempo de se sujar mais, se espaldem em suas mentiras. Por isso também a Bíblia fala: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas não é bem assim. Deus é amor. Claro que Deus é amor. Amor e justiça. As duas pernas com que Deus anda, amor e justiça. E diga-se de passagem, Deus ama, segundo o salmista, ama a sua justiça. Os jovens cantaram aqui, qual que foi o preço? Sangue. Vocês acham mesmo que aquele sangue puro que correu na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo, naquele dia, também não será vingado? Acham mesmo? Acham mesmo que o sacrifício que Cristo fez para me dar salvação, e eu ainda piso na salvação de Cristo, torna crucificado novamente com meus pecados, não será julgado naquele dia?
Irmãos, aquele dia acabou o Evangelho da Graça. Quando a igreja sai da terra, acaba o Evangelho da Graça. Na tribulação não é pregado o Evangelho da Graça. Não, 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 não. Não vai pensando que no Evangelho vão pregar que Jesus salva, Jesus cura, liberta, leva para o céu. Se você tem tempo em decidir, na tribulação não haverá o pastor ou quem seja falando assim: vem para frente receber Jesus. Não, 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 não. Na tribulação é pregado o Evangelho eterno. Quem prega o Evangelho eterno são anjos. É um anjo que ele passa no céu, diante da imagem do anticristo, e fala assim: não se dobre diante da imagem, dê honra a Deus, não coloque a marca em sua testa ou sua mão, senão estará condenado. Simples assim. Não brinque com o Evangelho, não brinque com a sua santidade. Tudo que o diabo quer é uma igreja que dorme. Tudo que ele quer é uma igreja que não se importa com a palavra mais. É só o que ele quer. Tudo que Satanás quer é que eu ache que o que está na Bíblia não passa de uma fantasia. É que eu pense que o que está na Bíblia não vai acontecer. E vai acontecer. 200 anos antes de nascer Ciro, que libertou o povo do cativo da Babilônia, o povo judeu da Babilônia, 200 anos antes dele nascer, Isaías profetizou que nasceria um Ciro que libertaria o povo. O povo nem pensava em ser escravo, Ciro nem pensava em nascer, e Isaías profetizou, e aconteceu. Não pense que isso aqui é uma história da carochinha. Não é. Billy Graham dizia que a palavra do Senhor é mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela conta o que vai acontecer com exatidão. Não brinque com ela. Busque ao máximo aprender da palavra do Senhor. Busque ao máximo aprender. Não perca tempo. Não temos tempo mais. Chega desse negócio de Deus vai fazer. Eu sou bonitinho diante de Deus. Eu sou queridinho. Não dá mais tempo para isso, irmãos. Não dá mais tempo, me desculpe. Jesus está voltando. A trombeta pode tocar a qualquer momento. Os dias são maus. As igrejas podem ser fechadas a qualquer momento. As redes sociais da igreja que divulga o evangelho pode ser cortada a qualquer momento. A qualquer momento pode baixar uma lei em que não pode mais falar nada contra alguém. E não pode mais falar contra o pecado. Não temos mais tempo. Não brinque com o evangelho. E naquele dia, aqueles que desprezam, como o próprio Cristo disse, um versículo anterior a esse ele diz: eu não julgo hoje. Jesus falando: eu não julgo hoje. Vocês me ouvem, não me recebem? Eu não julgo. Porque naquele dia, a minha palavra te julgará no último dia. Não brinque com o evangelho. Não perca tempo com o evangelho. Eu trouxe uma pequenininha história de Apocalipse para vocês. Tem muito mais, irmãos. Mas eu trouxe um resuminho, bem resumido do Apocalipse para vocês. Para que vocês entendam que se continuarmos na posição, na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, entraremos num lugar onde o choro não entra, onde a doença não entra, aonde a praga não entra, aonde o mal não entra, e aonde a Bíblia fala que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não tem sofrimento. Tudo que precisamos é ser zelosos com a palavra. Olhe para esse livro que está na sua mão e dê valor a ele. Muitos homens, grandes homens, gostariam de ter um exemplar desse. Na China, hoje em dia, 2023, na China, as pessoas não podem ter um livro desse. Sabe como que os cristãos fazem para ler a Bíblia lá? Arrancam folhas da Bíblia
porque não dá para guardar um livro, mas uma folha dá. Uma folha. E quando eles se reúnem em seus porões para falar de Jesus, não tem cântico alto lá, irmãos. Não tem pregação alta lá dentro. São discretos. Sabe o que fazem? Eu pego a minha folha da Bíblia e troco com a folha do André, para me conhecer um pouco mais. E depois que eu ler, eu pego aquela folha que era do André e eu troco com o pastor, para conhecer. Na chamada União Soviética, na época vermelha, naquela Praça Vermelha, foi queimado uma pilha de Bíblias, uma pilha enorme, feita uma fogueira. Os cristãos longe, porque não podiam chorar ou tentar salvar, ficavam de longe, olhando aquela Bíblia queimar e orando ao Senhor: não retira de mim, não me faça esquecer aquilo que eu ouvi daquela palavra que está queimando ali. Irmãos, não terá tanto rigor no julgamento a essas pessoas, quanto dará para nós, que temos a versão que queremos. Se eu abrir meu guarda-roupa, é um estoque de Bíblia. E a dos irmãos também. Dê valor à palavra. Dê valor ao que você tem. Guarda ela o máximo que você puder. Não se deixe enganar. Gaste seu tempo observando as Escrituras, ouvindo boas mensagens e cantando bons louvores. E isso te levará para o céu. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Fernando. Queridos e amados irmãos, palavra boa. Ame a Bíblia, irmãos. Ame esse livro sagrado, queridos. Ela não tem meio termo, ou ela não é. Ela não tem jeitinho. Mas vale a pena quando nós confiamos nela. Vale a pena quando nós ficamos arraigados nela. João 8:48, é isso? É ela que há de julgar no último dia. Ame essa palavra, irmãos. Valorize essa palavra. Valorize. Vamos adorar o Senhor, queridos. Aleluias. O que Jesus fez por nós é muito precioso.